Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e no vídeo de hoje eu trago 6 ótimos filmes de ficção científica para você conhecer agora. Eu confesso que não foi fácil escolher o primeiro filme para começar essa lista, então eu decidi falar sobre um filme pouco conhecido, mas incrivelmente bom. Eu tô falando de Spectral, um filme de 2016 da Netflix que se passa no meio de uma guerra devastadora no leste europeu, onde os soldados começam a enfrentar inimigos praticamente invisíveis e letais que vão além da compreensão humana. E claro que para tentar ganhar a batalha, ou pelo menos desvendar o mistério, um especialista em fatos científicos, junto com uma equipe de elite, são enviados para o campo de batalha, sem saber que essa ameaça misteriosa coloca em risco toda a humanidade. Spectral é um dos meus filmes favoritos de ficção científica lá da Netflix, que infelizmente não recebeu a devida atenção do público, mas continua sendo, na minha opinião, uma produção bem competente, que não entrega algo genial, mas consegue bater de frente com as grandes produções do gênero, entregando uma história épica de ficção que pelo menos pra mim foi empolgante, misteriosa e até surpreendente, não só pelas ótimas cenas de ação, mas também pelo visual caprichado, o bom ritmo da trama e os personagens principais que funcionam na medida do possível. É claro que o roteiro não é brilhante, mas no fim das contas o filme cumpre o que promete, uma boa história de ficção, com grandes efeitos especiais e uma vibe sombria e realista. Então mesmo sendo um filme desconhecido, pra galera que curte ação ou ficção, ele vai ser uma experiência bem agradável. Já minha segunda dica é um filme de ficção mais bizarro e misterioso, que dessa vez é um pouco mais conhecido, mas eu quis trazer mesmo assim. Eu tô falando de Vida, um filme de 2017 disponível para aluguel na Amazon Prime Video. Dessa vez a gente acompanha uma equipe de cientistas a bordo de uma estação espacial internacional que descobrem uma forma de vida em Marte. Mas o que parecia ser uma descoberta revolucionária, logo se transforma num pesadelo com consequências inimagináveis que vão testar os limites da sobrevivência no espaço. Pra quem ainda não conhece Vida, é meio que um thriller de ficção sinistro que, mesmo dividindo a opinião do público por vários fatores, pra mim continua sendo uma surpresa intensa e até desconfortável, que em pouco tempo de tela consegue construir uma atmosfera claustrofóbica que não só aumenta a tensão, mas praticamente te deixa apreensivo do começo ao fim, equilibrando muito bem o caos e a calmaria, enquanto traz as consequências de explorar a vida alienígena. Fora que as atuações convincentes deixam a experiência bem mais realista, fazendo você se importar com cada um dos personagens, sentindo quase que na pele todo aquele medo, aquela sensação de perigo iminente. De longe, um dos filmes de ficção científica mais envolventes que eu assisti. E pra galera que já tava nervosa e esperando uma novidade, fica tranquilo que a terceira indicação chegou esse ano e, apesar das polêmicas, é um bom filme na minha opinião. Eu tô falando de Mickey 17, um filme de 2025 disponível na HBO Max, que basicamente segue a história de um homem descartável enviado para todas as missões suicidas da sua empresa em uma expedição em outro planeta. E basicamente toda vez que ele morre acidentalmente durante o trabalho, sua consciência é transferida para um novo clone continuar com a missão, mas isso tudo acaba mudando quando uma grande confusão faz ele questionar sua própria realidade. Para começar, Mickey 17 é um filme bem extravagante e peculiar de ficção científica que, mesmo não beirando a perfeição, ainda consegue entregar uma jornada eletrizante, com muita ação, comédia, críticas e um visual muito bonito, na minha opinião. Além disso, eu gostei bastante de ver o Robert Pattinson como protagonista de uma história como essa, porque é um ator muito versátil e talentoso que, pra mim, rendeu aqui um bom personagem, além de trazer uma dinâmica bem única, eu diria. Fora isso, o filme também desenvolve um universo visualmente impressionante, cheio de criaturas, ameaças, dilemas, algumas críticas pertinentes e outras nem tanto. E eu falo isso porque o roteiro do filme não é tão brilhante quanto eu esperava, mas levando em conta que a gente tá vivendo na era das continuações e dos remakes, eu valorizo produções originais como essa, que trazem um pouquinho de criatividade pro gênero. Gosto de você, mas eu sou você, eu não sou você. Eu vou te matar!
A minha quarta recomendação, e não menos importante, se chama I Am Mother, um filme de 2019 da Netflix. Dessa vez a gente conhece uma história que se passa depois de uma grande catástrofe global que acabou com boa parte da humanidade, onde uma adolescente é criada dentro de um bunker subterrâneo por uma robô chamada de Mãe, que foi projetada para repovoar a Terra. Porém, tudo começa a mudar nessa história com a chegada de uma mulher misteriosa que aparece na porta do bunker com grandes notícias do mundo lá fora. Eu nunca machucaria você. Ela é um risco que não podemos correr, I Am Mother, na minha humilde opinião, é uma surpresa bem intrigante de ficção lá da Netflix, que mesmo não entregando uma história revolucionária ou algo desse tipo, ainda desenvolve um thriller psicológico de sci-fi que vai te deixar com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro, enquanto provoca algumas reflexões interessantes sobre esse cenário simples que vai te deixar pensativo não só sobre o avanço da tecnologia no futuro, mas também como as relações humanas se encaixam no meio disso tudo. Então, para quem curte produções futuristas com debates éticos, esse filme vai ser uma mistura inteligente de suspense com ficção, que mesmo não sendo perfeita, rende uma tensão super envolvente e uma boa reviravolta, enquanto explora alguns dilemas sobre a confiança, a moral e o papel da inteligência artificial. Tudo isso com uma abordagem moderna e bons efeitos práticos e visuais. Atenção, rapaziada, a minha quinta indicação, apesar de ser um filme famoso e conhecido, não deixa de ser uma dica obrigatória para todo fã de ficção. Eu tô falando de Passageiros, um filme de 2016 disponível na HBO Max, que conta a história de dois passageiros de uma viagem interestelar que acordam 90 anos antes do tempo programado por causa de uma falha no sistema, e agora praticamente sozinhos, tentando consertar a cápsula de hibernação, eles descobrem que a nave que eles estão tá com problema sério e basicamente eles são os únicos capazes de salvar os mais de 5.000 colegas em sono profundo. Tenho que te contar uma coisa. Rapaziada, pensa num filme que eu já vi e revi várias e várias vezes e até agora não enjoei, porque é uma história única e envolvente que não só te entretém, mas empolga, emociona, diverte e faz você se apegar emocionalmente a esses personagens. Tudo graças ao Chris Pratt e a Jennifer Lawrence, que na minha opinião renderam uma química especial que faz você se apaixonar ainda mais por essa história. Eu sei que é meio brega dizer isso sobre esse filme, mas é minha opinião. Eu não tô nem aí se o filme dividiu a opinião do público ou não foi bem aceito pela crítica, porque eu genuinamente gostei dessa trama, desse elenco, dos pequenos conflitos, das grandes questões morais e principalmente dessa vibe futurista e romântica que o filme transmite. Fora que ele tem um dilema cruel e complexo que me deixou pensativo por um bom tempo. Tem um motivo para acordarmos antes. E para fechar minha lista, antes que eu derreta com o calor que tá fazendo aqui na minha cidade, eu quero falar sobre um filme de ficção relativamente simples, com um visual impressionante. Eu tô falando de Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível, um filme de 2015 disponível no Disney Plus, que apresenta a história de uma garota inteligente e curiosa que acidentalmente encontra um objeto misterioso que a transporta para uma realidade paralela chamada Tomorrowland, um lugar secreto cheio de invenções futuristas e possibilidades infinitas. E é com uma certa ajuda que essa garota embarca numa jornada épica para tentar desvendar os mistérios dessa realidade e, quem sabe, salvar o futuro da humanidade. You're not saying this! Casey, stop it! Tomorrowland é um filme bem peculiar da Disney que, mesmo fracassando nas telonas do cinema na sua estreia, provavelmente por causa de um orçamento gigantesco, ainda é uma opção valiosa para quem gosta de uma boa aventura de ficção científica, que dessa vez não chama atenção só pelo seu visual futurista e utópico, mas também pela sua jornada épica, cheia de pequenas surpresas, invenções malucas, cenários vibrantes, além de uma história inspiradora e até esperançosa sobre o futuro, algo que convenhamos, é bem difícil de ver hoje em dia. E sim, antes que alguém comente, eu sei que o filme tem problemas, o roteiro é simples, levando em conta a grandiosidade dessa história, mas no fim do dia o saldo é positivo, porque a trama envolve, a proposta é ousada e o universo apresentado, mesmo que não tenha sido explorado ao máximo, ainda é muito fascinante. Fora que o George Clooney como protagonista também ajuda bastante. They know we're coming, so follow me. E
E pra agradecer a rapaziada que chegou até aqui, eu quero deixar duas indicações bônus. O primeiro é Alienoid, um filme bem maluco de ficção científica que infelizmente você vai ter que dar um triplo mortal carpado pra poder assistir. E o próximo é 65 Ameaça Pré-Histórica, uma produção bem clichê, mas uma boa sessão da tarde pra quem gosta de ficção. Também aproveita pra deixar o like e se inscrever no canal, caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Também deixa nos comentários quais filmes dessa lista você já viu ou quais deles você resolveu botar na sua lista agora. Comenta aí que eu tô curioso pra saber a opinião de cada um de vocês, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.